Todos sentem alguma ansiedade sobre nosso futuro com a inteligência artificial. Entre Skynet e uma utopia pós-escassez, a maior preocupação das pessoas é que essa tecnologia realize seus trabalhos melhor do que elas mesmas. Um lado do argumento diz que grandes tecnologias do passado enriqueceram economias e, mesmo substituindo empregos, criaram outros melhores em diferentes áreas. O outro lado argumenta que, sim, claro, quando substituímos nossos músculos por máquinas no passado, isso nos permitiu aproveitar nossas mentes, que claramente são onde os humanos investiram a maioria de nossos traços evolutivos. Mas, se as máquinas substituírem isso, o que mais nos resta para oferecer? Agora, ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas. Mas nós realmente não precisamos, porque existem certas economias que vão sentir os impactos generalizados dessas mudanças muito antes da maioria. Na verdade, elas já estão. Em Filipinas e Bangladesh, a ameaça da inteligência artificial é ainda mais iminente. Uma ameaça aos empregos, às indústrias e ao crescimento que levou décadas para construir. Essas economias passaram 30 anos criando indústrias baseadas em serviços terceirizados. Coisas como centrais de atendimento, digitação de dados, transcrição e suporte básico de software. Esses empregos já foram considerados seguros contra a automação, porque exigiam habilidades linguísticas, contexto e aquele toque humano especial que as máquinas simplesmente não conseguiam substituir. As máquinas ficaram muito melhores em imitar o toque humano. LLMs realizam essas tarefas rapidamente e com baixo custo, e empregos que compõem grande parte do PIB de vários países em desenvolvimento podem ser os primeiros afetados. Nas Filipinas, o Fundo Monetário Internacional aponta que 89% dos empregos terceirizados de serviços correm alto risco de automação por causa da inteligência artificial. Isso significa que mais de 1 milhão de empregos podem desaparecer em apenas alguns anos. Em outras palavras, a inteligência artificial já está tornando os países mais ricos do mundo ainda mais ricos, e está dificultando que todos os outros consigam alcançá-los. E isso é só o começo. Até em países ricos, a inteligência artificial já divide a economia entre quem a aproveita e quem será substituído. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos da América prevê queda em cargos como caixas, atendentes de banco, funcionários dos correios e representantes de atendimento. Estimativas apontam que 7,1 milhões de empregos podem sumir em 5 anos, e até 47% das funções atuais estão ameaçadas pela inteligência artificial. Vale lembrar que empresas e acionistas já investiram trilhões no desenvolvimento dessa tecnologia e esperam retorno. Por mais cruel que seja, demitir milhões de trabalhadores provavelmente é a maneira mais imediata de começar a ver esses retornos. Há incentivo para ampliar a campanha do medo, pois o que assusta muitos é visto como oportunidade por quem paga as contas. Mesmo assim, as tendências são claras. A inteligência artificial já muda quem avança, quem fica para trás e acelera o aumento dessa diferença. Como sempre, temos perguntas importantes para responder. Por que a inteligência artificial favorece o crescimento em países ricos, mas coloca em risco a economia de outros? Em um mundo onde uma pessoa equipada com inteligência artificial pode substituir 5 pessoas, o que exatamente acontece com as outras 4? E talvez o principal seja, os trabalhadores e economias conseguem se adaptar rápido para sobreviver a essa mudança? Segundo o Centro de Pesquisa em Política Econômica, a inteligência artificial pode elevar o PIB dos Estados Unidos da América em 5,5% na próxima década devido ao aumento da produtividade. Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul têm projeções parecidas. Enquanto isso, países de baixa renda estão esperando ganhos muito mais modestos, mais próximos de 2,7% a 3,5%, o que seria uma mudança em relação às expectativas de que países em desenvolvimento, se desenvolveriam mais rápido. As Filipinas são um bom exemplo. Por anos, tem sido um dos principais destinos do mundo para terceirização de processos de negócios. Setor de 37 bilhões de dólares que abrange atendimento ao cliente, faturamento, transcrição e suporte técnico. O setor de tecnologia emprega mais de 1,3 milhão de pessoas e representa mais de 7% do PIB do país. Mas aqui está o cenário econômico de pesadelo. A maioria desses empregos envolve tarefas repetitivas de texto que modelos como ChatGPT estão automatizando rapidamente.
Empregos nas Filipinas correm alto risco de serem substituídos por inteligência artificial, o que já ocorre. Aproximadamente 2/3 das empresas de terceirização no país usam inteligência artificial para cortar custos e acelerar processos. Grandes empresas dos Estados Unidos da América, como American Telephone and Telegraph, Google e Accenture, terceirizam trabalho para as Filipinas. Mas, se a inteligência artificial fizer o mesmo mais rápido e barato, sem custos como seguro ou férias, esses empregos serão os primeiros afetados. Bangladesh vive situação parecida. Seu setor de terceirização já conta com 400 empresas e mais de 80 mil funcionários, mas a maioria atua em áreas como atendimento ao cliente, transcrição e digitação, justamente os tipos de empregos que a inteligência artificial está cada vez mais apta a automatizar. Se a inteligência artificial oferecer qualidade igual, mais rápido e por menor preço, não faz sentido econômico terceirizar. Um slot em um rack de servidores pode substituir um centro de operações em Manila ou Dakar, permitindo que empresas repatriem empregos para países ricos, onde a automação local pode competir em preço com mão de obra terceirizada. Isso inverte completamente o roteiro de todo o modelo de terceirização em que as economias emergentes baseiam suas estratégias de crescimento nas últimas 3 décadas. E é um grande motivo pelo qual a diferença entre países ricos e mais pobres deve aumentar após algumas décadas de que essas economias realmente estavam proporcionalmente avançando. A inteligência artificial valoriza habilidades especializadas difíceis de expandir globalmente. Construir e treinar grandes modelos de inteligência artificial exige educação avançada, infraestrutura municipal confiável e acesso a tecnologias avançadas. Esses recursos estão esmagadoramente concentrados em nações ricas. Empregos mais valiosos em inteligência artificial são os menos acessíveis para trabalhadores de mercados emergentes. Mesmo adquirindo habilidades valiosas, muitos trabalhadores não ficam nesses países. Empresas globais de tecnologia recrutam engenheiros talentosos ou eles se mudam para polos como São Francisco, Londres, Berlim ou centros na China. Isso acelera a fuga de cérebros, deixando países pobres com menos startups, professores, pesquisadores e menos chances na corrida global da inteligência artificial. Está claro quais países lideram essa corrida. Em resumo, os países menos preparados para lidar com a disrupção são os que estão sendo atingidos primeiro e com mais força, enquanto os países mais bem posicionados para se beneficiar da inteligência artificial já estão avançando porque controlam o capital, a infraestrutura, o talento e os recursos que moldam o futuro da inteligência artificial. A inteligência artificial não só separa países economicamente, mas também cria divisões entre as pessoas dentro deles. Essa tecnologia afeta pessoas de formas diferentes, tornando alguns trabalhadores quase obsoletos e outros mais valiosos. Isso acontece porque a inteligência artificial representa um tipo específico de capital, e entender essa distinção é crucial para prever seu impacto econômico. No passado, a maioria das novas tecnologias funcionava como o que os economistas chamam de capital complementar, ou seja, eram máquinas e tecnologias que tornavam os trabalhadores humanos mais produtivos. Por exemplo, a colheitadeira não eliminou trabalhadores rurais, mas tornou cada um muito mais eficiente. Antes da mecanização, 20 pessoas levavam dias para colher um campo, mas com a colheitadeira, uma pessoa faz isso muito mais rápido. Trabalho e capital trabalharam juntos, e à medida que a produtividade aumentava, os salários e o padrão de vida também aumentavam. Os trabalhadores seguiram essenciais, apenas mais produtivos. Em cargos qualificados, a inteligência artificial atuará como capital complementar, elevando a produtividade sem substituir humanos. Um analista financeiro usando inteligência artificial para analisar relatórios e identificar anomalias pode obter insights mais rapidamente e focar mais tempo no pensamento estratégico. Médicos que usam inteligência artificial em diagnósticos podem passar mais tempo com os pacientes. Nesses casos, a inteligência artificial potencializa o trabalho de profissionais qualificados e valoriza ainda mais sua experiência no mercado. Em tarefas rotineiras e processuais, a inteligência artificial age cada vez mais como capital substitutivo, trocando o trabalho humano ao invés de apenas aprimorá-lo. Um chatbot com inteligência artificial não agiliza o agente de suporte ao cliente, mas o substitui. Um cogerador sofisticado substitui, não auxilia, um desenvolvedor júnior. Em outras palavras, quanto mais capaz nosso capital se torna, menos ele realmente precisa do trabalho humano para funcionar. Na economia da inteligência artificial, o capital está mais concentrado do que nunca na história moderna. Grandes avanços em inteligência artificial vêm de poucas empresas de elite nos Estados Unidos, da América e China.
Desde 2017, os Estados Unidos da América produziram 135 sistemas de inteligência artificial em grande escala. A China não está muito atrás, com 110, mas a diferença aumenta rapidamente. Depois disso, o Reino Unido conseguiu 25 e a França, 24. Empresas líderes nessa corrida inovadora crescem exponencialmente devido ao efeito de rede de dados. Quanto mais dados elas coletam, melhor o desempenho do modelo de inteligência artificial delas. Quanto melhor o modelo, mais usuários elas atraem, e quanto mais usuários atraem, mais dados geram. Isso cria um ciclo de feedback poderoso, onde o poder de mercado e os lucros se concentram em apenas algumas empresas dominantes. A PricewaterhouseCoopers estimou que a inteligência artificial pode adicionar 15,7 trilhões de dólares ao PIB global até 2030, mas 70% dessa riqueza deve ir para apenas dois países, os Estados Unidos da América e a China. Eles controlam a inteligência artificial. Em 2024, mais de 1.100 empresas de inteligência artificial nos Estados Unidos da América receberam grandes investimentos. Isso é mais que o dobro da Europa inteira. IBM e Microsoft, sozinhas, detêm milhares de patentes relacionadas à inteligência artificial, dando a elas controle de longo prazo sobre tudo, desde ferramentas empresariais até modelos fundamentais. Empresas menores, até em países ricos, dependem cada vez mais do licenciamento de ferramentas e modelos que não criaram ou controlam. E isso vai além do software. As máquinas físicas que alimentam a inteligência artificial, como CPUs e GPUs, são projetadas e fabricadas, em sua grande maioria, em apenas 5 países. Mais de 90% desse hardware vem dos Estados Unidos da América, Taiwan, China, Coreia do Sul e Japão. Ou seja, poucos países operam sistemas de inteligência artificial e fabricam seus componentes essenciais. Essa é a realidade da inteligência artificial como capital. Ela beneficia principalmente quem já possui os ativos, enquanto substitui quem não possui. Quanto mais você consegue usar a inteligência artificial como um multiplicador de produtividade, mais economicamente valioso você se torna no mercado. Mas, para os trabalhadores em funções rotineiras, especialmente aqueles sem acesso a programas de requalificação, o futuro parece muito menos promissor. Mesmo sem saber os números exatos, isso não surpreende. Esse é o ponto, as pessoas já percebem essa realidade. Em pesquisa recente, quase 1/3 dos americanos disse temer perder o emprego para a automação. Isso não é um cenário hipotético sobre o qual estamos especulando. Já testemunhamos interrupções semelhantes antes. A automação industrial e a terceirização cresceram nas décadas 80 e 90, impactando fortemente a indústria manufatureira nos Estados Unidos e Europa Ocidental. Nos Estados Unidos da América, mais de 7 milhões de empregos industriais sumiram entre 1980 e 2010, e a maioria não voltou. Esses empregos em fábricas podem ter substituído trabalhadores americanos por trabalhadores chineses, mas não há nenhum motivo para que trabalhadores humanos não possam ser substituídos por robôs. O Meio-Oeste foi quem mais sofreu com essa transformação econômica. Detroit, Cleveland e Youngstown tinham muitos empregos em aço, automóveis e têxteis, mas perderam para robôs, automação e mão de obra estrangeira mais barata. De repente, esses empregos estáveis de classe média evaporaram, fábricas fecharam, o desemprego disparou e economias locais inteiras começaram a desmoronar. As consequências foram muito além da simples perda de empregos. Nessas cidades, a expectativa de vida caiu, o vício em opioides aumentou e as escolas enfrentaram dificuldades. Os empregos que retornaram geralmente pagavam menos e não ofereciam a mesma estabilidade ou benefícios de antes. O Reino Unido passou por algo semelhante. Com a automação e privatização, fecharam minas de carvão, estaleiros e siderúrgicas no norte da Inglaterra e Escócia. Mesmo hoje, lugares como Sheffield e Sunderland ainda ficam atrás do restante do país quando se trata de renda e mobilidade social. A lição é clara. Mesmo com melhor perspectiva futura, o impacto imediato da disrupção tecnológica pode ser devastador. Quando a desigualdade se enraiza na economia, é muito difícil revertê-la. Então, o que realmente podemos fazer em relação a esse desafio iminente? A inteligência artificial já transforma a economia global, mas se aumentará ou reduzirá a desigualdade dependerá das ações de países e indivíduos nos próximos anos.
A boa notícia é que já prevemos o que está vindo. Em países de baixa renda, como as Filipinas e Bangladesh, os efeitos imediatos da inteligência artificial estão se desenrolando em tempo real. Essas economias revelam quais empregos somem primeiro, onde há mais risco e o impacto da atuação ou omissão dos governos. O governo das Filipinas criou uma estratégia nacional de inteligência artificial para requalificar mais de 1 milhão de trabalhadores até 2028. Bangladesh lançou uma política para desenvolver talentos em inteligência artificial, modernizar a educação e apoiar startups de tecnologia. O objetivo é posicionar Bangladesh como um competidor no mercado de serviços habilitados por inteligência artificial, ao mesmo tempo em que protege empregos por meio de programas de inclusão digital e aprimoramento de habilidades. Se esses esforços serão suficientes, ainda é incerto, mas eles servem como um claro alerta e um guia para que nações mais ricas possam seguir. Dois setores distintos de nossas economias precisam fazer duas coisas ao mesmo tempo: investir fortemente em infraestrutura de inteligência artificial e investir com a mesma intensidade nas pessoas. Isso envolve investir em ciência da computação e em habilidades difíceis de automatizar pela inteligência artificial. Pensamento crítico, resolução de problemas complexos, comunicação eficaz e tomada de decisões criativas. Uma análise de 12 milhões de vagas nos Estados Unidos da América mostrou que a adoção de inteligência artificial geralmente aumenta a demanda por habilidades humanas, em vez de eliminar empregos totalmente. Construir uma economia digital acessível é importante, pois cerca de 2,6 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Sem conectividade básica, não há como competir ou participar da economia de inteligência artificial emergente. O Banco Mundial aponta que um aumento de 10% no acesso à banda larga pode elevar o PIB de países em desenvolvimento em até 1,4%, sem contar os benefícios extras da inteligência artificial. Além da requalificação, os países precisam ampliar o acesso à banda larga, baratear dispositivos e oferecer habilidades digitais para que mais pessoas se beneficiem da inteligência artificial. As redes de proteção social são importantes. Elas servem como amortecedores econômicos, dando aos trabalhadores tempo e recursos para se adaptar, requalificar e voltar ao mercado em melhores condições. Mas, se a inteligência artificial permite que as empresas cresçam enquanto os trabalhadores perdem sua renda, a economia começa a se esvaziar. A produtividade aumenta, mas o consumo cai. A inovação avança, mas a desigualdade aumenta e dificulta o crescimento econômico. Para que a inteligência artificial aumente a produtividade geral e não só os lucros das empresas, será preciso repensar o design e a distribuição do valor gerado. E isso inclui questões fundamentais sobre quem pode construir a inteligência artificial, quem governa seu desenvolvimento e implantação, e quem, em última análise, se beneficia dos enormes ganhos de produtividade que ela gera. Se quiser saber até onde a inteligência artificial pode evoluir e o que ocorre se a maioria ficar sem nada para trocar, fizemos um vídeo sobre esse experimento mental há 2 anos. É possível acessar clicando na sua tela. Valeu por assistir, amigo! Tchau!